noite de missões. E hoje a gente quer fazer um desafio para os irmãos, que nós pensar em alguém que nós gostaríamos de estar falando do Senhor para ela, de ser um discipulador para uma pessoa. Deus, Ele nos chamou, não somente para a gente, não só porque a gente é lindo, maravilhoso, mas porque Ele tem um plano nas nossas vidas e não é para ficar só para nós. Nós temos que estender aquilo que o Senhor fez na nossa vida, testemunhar para que outros também sejam atraídos. Amém, irmãos? Amém? As crianças vão estar indo na salinha deles, porque a partir de hoje a gente começa um trabalho todo diferenciado com as crianças. Então, as crianças vêm para a salinha. Hoje, o irmão Evaristo estará falando, testemunhando, irmãos, aquilo que Deus fez na vida dele. Amém? O Senhor, Ele fez algo na sua vida? Amém? Então, hoje nós estaremos ouvindo o que o Senhor fez na vida do irmão Evaristo. Por isso, vamos estar atentos, porque, irmãos, quando alguém testemunha aquilo que Deus fez na vida dela, muitas vezes nós identificamos e muitas vezes, eu sou prova disso, Deus ministra os nossos corações através de algo, que a pessoa sempre está colocando. Então vamos estar atentos, ouvindo, aquilo que o Senhor fez na vida dele e atento para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Amém? Então vamos receber, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Amém? Boa noite. Salve, amada igreja, uma paz do Senhor, amém? Amém. É com muito orgulho que eu estou aqui hoje, irmão, poder compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida, irmão. Porque eu acho que se fosse pela misericórdia de Deus, eu estaria aqui hoje, nesse momento, para poder dar esse testemunho, ao qual eu vou resumir o máximo que eu puder, irmão, porque as coisas que Deus fez na minha vida foi tremenda. Glória a Deus. E vou começar, irmãos, desde o momento onde eu conheci, a maior maldição da minha vida, o maior sofrimento que eu passei. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu morava em São Paulo, eu comecei a fumar maconha, irmãos, por causa de, como é que eu vou dizer, uma companhia, morava num lugar assim que a maioria do pessoal, era traficante, era usuário de droga, entendeu? Então, por aquilo assim, eu vi a maioria, eu fui de impulso, de embalo, e acabei conhecendo drogas, maconha. Então, irmãos, eu fiquei fumando maconha por um bom tempo da minha vida, irmãos, em São Paulo. E eu conheci a minha esposa lá, a gente veio pra cá, pra Brasília, Eu já estava com uns 25 anos, mais ou menos, que eu cheguei aqui em Brasília já. Estava com minha esposa aqui, comecei a fazer uma faculdade. E mesmo assim, irmãos, eu não deixava a maconha e a bebida. Todo final de semana, todo dia, eu estava fumando maconha e bebendo. E eu na faculdade, irmãos, e a maconha já não estava me satisfazendo. Todo mundo sabe que uma droga que você começa, pode ser o álcool, pode ser a maconha, ou qualquer outra droga que você usar. Aquele que conhece, já viu a dependência de alguma substância, ela automaticamente, a pessoa cada vez quer mais. E a maconha já não estava me satisfazendo, bebida também não. Onde eu fui no embalo também novamente e comecei a fumar com crack na faculdade. Já estava no quarto semestre e foi a derradeira mesmo, porque eu não conhecia a palavra, eu não ia para a igreja, eu era uma pessoa assim, avarenta, irmãos, mentirosa, tudo de ruim eu tinha, nervoso, e eu não via as maravilhas que Deus tinha feito na minha vida, Eu conheci uma pessoa que nunca usou droga, nunca mexeu com nada, bebida, cigarro, nada, e essa pessoa gostava de mim do jeito que eu era, que é a minha esposa que está ali. Então, irmãos, depois que conheci o crack, eu comecei a perder tudo que eu tinha, Eu comecei a usar 24 horas o crack, porque é uma droga que, não sei se os irmãos conhecem, ela está destruindo o mundo. É uma das piores drogas. Muitos dizem que é a droga do apocalipse.
Porque ela é um resumo do que o inimigo é. Ela veio para roubar, matar e destruir. O crack ele faz isso, irmãos. Vocês chegaram a ver na televisão alguns lugares que você vê em São Paulo lá como é que tá, o pessoal anda igual zumbi pelo meio da rua. E eu não estava longe disso. Eu era um zumbi, mas eu ficava dentro de casa, eu ainda conseguia trabalhar. Mas assim, todo o dinheiro que eu pegava, irmão, ia na droga. Eu fiquei 5 anos, né, usando o crack, e não é uma droga barata, né? E nesses 5 anos, irmãos, eu comecei assim, dormia 2 dias e ficava 4 acordado. Porque o crack é desse jeito, ele corta a fome e eu estômago. Então, hoje vocês viram assim, mas eu era completamente o reverso do que eu sou agora. Eu era magro, vivia com olheira, uma aparência totalmente inversa do que vocês estão vendo agora. E eu fiquei debilitado, irmãos, porque eu estava fumando crack muito frequentemente, né? E um certo dia, né, já faziam 5 anos que eu estava nessa vida, já tinha perdido emprego, já tinha perdido tudo. Eu tinha um emprego bom na Peugeot, que eu trabalhava na Peugeot aqui de Brasília, né? Eu ganhava bem, minha esposa também ganhava bem, eu trabalhava na Fox Engenharia, era arquiteto, e eu estava querendo me formar também. Só que o crack não deixou, né, irmãos? Como eu falei para vocês, ele rouba, mata e destrói. Então eu perdi o emprego, eu parei a faculdade, eu perdi tudo. E dinheiro que eu tinha no banco, dinheiro que eu tinha, acabei com tudo, irmão. E eu estava fazendo o quê? Eu estava pegando até o salário da minha esposa e fumando também, pra vocês terem uma noção. Como que destrói a vida da pessoa. Eu não conhecia a palavra, não conhecia, né? Nunca, assim, ia para a igreja uma vez na vida, eu estava morte. Eu fiquei nessa vida, irmãos, até que chegou uma sexta-feira, eu estava em casa com a droga no bolso, eu acabei de chegar na rua, tinha buscado. Minha esposa falou assim, vamos no aniversário com meu filho, né? Eu já tinha meu filho. E eu falei, eu não, né? Sabe como é que é a pessoa não tá com a droga no bolso, não quer saber de nada? Eu falei, não vou não. Ela, não, vamos, calma. Eu falei, não vou não. Vou ficar aqui. Ela, deixa isso aí, depois você fuma isso daí. Eu falei, não. A pessoa nunca deixa para depois, irmão, cara. Se ela puder, ela fuma no meio da rua, no meio de todo mundo ali. Depende da vontade, ela tá na hora. Então, quer dizer, aí eu não fui, minha esposa foi, e eu comecei a ficar, né? Encostei a porta do apartamento, morava num apartamento ali em Águas Claras, no 2º andar, Águas Claras em Brasília, né? E eu estava ali, irmãos, fumando, quando de repente, irmãos, já com muita frequência que eu estava fumando, eu estava um pouco debilitado demais, que eu fumei assim, me deu um branco assim, eu caí de costas no chão. Eu tenho uma cicatriz aqui na nuca, foi da queda que eu levei, irmãos, que eu caí de costas. E ali, irmãos, no momento que eu caí no chão, eu senti, meu coração disparou e meus nervos, dos meus braços, das minhas pernas, eles já estavam todos endurecidos, travados, e meu coração disparado, irmãos, ali. Eu pensei, meu Deus, estou me dando overdose. A primeira coisa que a gente lembra é de Deus nessa hora. Eu estava sozinho no apartamento, não tinha ninguém para me socorrer. E eu não estava conseguindo gritar, mas porque a minha língua começou a enrolar, né? Eu não conseguia mais ou menos respirar. Então, irmãos, eu fiquei naquela agonia ali, vou morrer, a visão escurecia e voltava, e eu caí no chão. Aí nessa hora, assim, eu fiquei pensando, falei, tomara que chegue alguém aqui para me socorrer, né? Pensando nisso, pensando naquilo, e a morte chegando, porque a vista escurecia e voltava assim, eu pensei, não, vou morrer, não tem mais jeito. Aonde, irmãos, eu lembrei de Deus novamente e pensei, que eu não podia falar, eu pensei, falei, Deus, não me deixa morrer aqui não, e não aconteceu nada, irmãos. Eu pensei novamente, falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, me salva, não me deixa morrer aqui não, eu nunca mais vou querer mexer com droga, eu não quero mais, eu quero me livrar, vou seguir os teus caminhos. Comecei a clamar assim, irmãos, em pensamento. Quando eu terminei, irmãos, assim, eu senti assim que eu estava deitado no chão, eu senti como se fosse
umas mãos vindo assim, subindo nas minhas pernas, irmãos. E na hora que ela vinha passando assim as pontas dos dedos, assim, fui conseguindo mexer. Meus braços estavam assim, minha língua entortada, passou assim, soltou meu braço, irmãos. Aí, na hora assim, a minha visão firmou, já estava caído do lado de uma cadeira, próximo à mesa. Eu me apoiei na cadeira, sentei no chão, irmãos, e levantei. Aquela dificuldade, assim, a visão escurecia e voltava. E o coração já estava disparado. A primeira coisa que eu fiz, irmão, foi ir no telefone. Eu tinha um telefone sem fio, assim, no apartamento. Quando eu puxei da base, assim, que eu olhei para ele, assim, eu fui tentar digitar os números, eu não vi, irmão, os números. Os números estavam tudo embaçados, assim, não dava para identificar qual era o 1, qual era o 2, o 8, o 9. Aí aquilo me deu um desespero, assim, eu soltei o telefone e caminhei para lá da porta, o telefone bateu no chão, assim, eu escutei aquele estrondo, assim, parecia que tinha uma bomba ali no apartamento. Minha audição estava uma sensação horrível, irmãos. E eu saí para a porta do apartamento, assim, que eu abri a porta, eu olhei para o corredor, assim, todas as portas dos apartamentos fechadas. E eu tentei dar um grito, irmãos. Nessa tentativa que eu tentei gritar, a minha visão escureceu, eu caí na porta ali. E ali eu fiquei não sei quanto tempo. Quando eu acordei, eu olhei assim, estava no corredor na minha frente, assim, estava caído, né? E eu imaginei, falei, não, tem que chegar até no elevador, eu vou morrer. Meu coração já estava disparado, irmãos. Só que minhas pernas eu já não estava sentindo, eu estava toda formigando, assim. Eu não conseguia levantar. Meus braços, assim, eu estava conseguindo mexer ainda, quando eu acordei. E eu estava, assim, uns 12 metros, mais ou menos, do elevador, da porta do meu apartamento no elevador. Eu saí ali, irmãos, rastejando. Não sei por quanto tempo que eu gastei para chegar na porta do elevador. Porque cada vez que eu me esforçava assim, a visão escurecia. Eu com medo de apagar e não voltar mais. Só que eu falei, não tem outra chance, então vai ser essa mesmo. E eu fui ali, irmãos. Quando eu cheguei, irmãos, na frente do elevador assim, eu fiquei olhando para a porta. Aí que eu fui ver com o botão no meio da parede, assim, do lado do elevador. Eu pensei, mas como é que eu vou levantar agora para abrir esse elevador? Apertar esse botão. Eu tentava levantar, não conseguia, irmãos, eu não estava sentindo as pernas assim, tudo formigando. Nesse momento, eu parei assim no chão, fiquei encarando o elevador, olhando, imaginando o que eu ia fazer. Nesse momento, irmãos, aconteceu algo surpreendente. A porta do elevador ela se abriu, irmão, sozinha. Glória a Deus. No momento que ela abriu, irmãos, eu falei, ela vai fechar a qualquer momento. Eu gastei todas as minhas forças para entrar. Quando eu entrei no elevador, eu entrei metade do corpo, só que eu apaguei, irmãos. Acordei depois de 3 dias. Eu fiquei 3 dias em coma. Quando eu acordei, eu estava no hospital. Todo cheio de aparelho, respirando por aparelho. O médico falou que tinha me dado parada cardíaca. Eu não sei como que eu tinha conseguido, né, sobreviver àquela overdose. Minha mãe chorando, meu sogro, minha sogra. Irmãos, eu penso assim, porque se Deus me trouxe de volta, Ele tinha algum propósito na minha vida. E até então eu não tinha conhecimento da palavra, meus irmãos. Só que eu lembrava do voto que eu tinha feito com Ele, naquele momento que eu estava lá deitado no chão. Aquilo me lembrava, me vinha na cabeça. E eu contei para a médica, ela falou para mim, né, seguir a Deus mesmo, parar com droga, porque eu ia morrer. Que ela não imaginava que uma pessoa com overdose fazia aquele percurso que eu fiz. E não tem como, irmãos. Uma pessoa quando ela dá overdose, ali que ela cai, ela fica. Se ninguém chegar para socorrer ela, ela morre. Então, eu fiquei mais umas 3 semanas, irmão, internado, porque eu estava muito debilitado, como eu falei para os irmãos. Meu pulmão estava todo castigado mesmo, de tanta fumaça, de droga, de cigarro, de não sei o que você imaginar. E aí a doutora falou assim que não poderia me dar alta, que eu ia ficar mais umas 3 semanas. Eu fiquei.
Assim, quando eu saí, irmãos, a primeira coisa que eu queria era a droga. Porque a dependência química do crack, irmãos, pra vocês terem uma noção, para a pessoa se libertar é muito difícil, irmão. Mas é difícil demais. Muitas vezes a pessoa acha que não é nem capaz, que vai morrer fumando. Porque é muito difícil. Então, na hora que eu saí dele, eu já estava com vontade de usar droga. Só que eu esqueci do propósito que eu tinha feito com Deus do voto. O que eu fiz? Eu fui, minha esposa falou, vamos no médico ali, né? O médico é psicólogo, né? Ele vai passar remédio, medicação, não sei, tudo. Vamos fazer um tratamento e tal, né? Você vai sarar. E eu fui, irmãos. De vez eu ia procurar Deus, eu fui procurar o homem. E eu fiquei ali, irmãos, dependendo de remédio. Eu me dopava para dormir, tomava remédio para poder tirar a abstinência, remédio para tirar aquela insônia para a gente dormir, remédio para tudo, irmão, fissura, era remédio doidado. Eu fiquei nessa vida por 1 ano e 9 meses, sem usar droga, tomando remédio. E aquilo, irmão, eu acho que não agradou a Deus, porque a vontade de usar droga falou mais alto do que o remédio. Que chegou um dia que eu falei para minha esposa que eu precisava fumar um cigarro, ou então beber, só que a médica falou assim, eu bebesse era perigoso me dar um negócio, porque o remédio era tudo forte, né? Então eu falei, não, vou fumar um cigarro. E comprei, irmãos, a carteira de cigarro. Ficou 1 semana que eu estava fumando cigarro, a vontade de usar droga veio maior ainda do que já estava. Aí eu estava, né, já tinha tudo, porque o dependente químico, irmão, ele arquiteta tudo na cabeça dele, ele planeja tudo para ele poder consumar. E eu, naquela ali, eu já tinha planejado como que eu ia usar droga. Pensei, né, minha esposa vai deixar a chave do carro, qualquer canto ali, eu pego e vou pegar a chave do carro e vou sair pra rua. E foi o que aconteceu, irmãos. Eu saí, peguei a chave do carro, era umas 10 horas da noite, num domingo. E eu usei droga, irmãos, a noite inteira, irmãos. Parecia aquela vontade que eu tinha, eu queria matar ela a todo custo. Eu fui aparecer no outro dia em casa, meio-dia. Ainda cheio de droga no meu bolso ainda. E não sei como, né? Eu não bati no carro, o negro não me roubava, não me assaltava. Não sei como, irmãos. E eu cheguei em casa, não tinha ninguém. Minha esposa tinha saído, estava só empregada limpando a casa. Eu fui pro quarto para acabar de fumar toda a minha droga que eu estava. Daqui a pouco eu tinha encostado a porta do quarto e escutei bater na porta e chamar pelo meu nome. Evarista, na voz de homem. Quando eu abro a porta, estava minha esposa, 2 policiais e meu sogro. Foi triste, irmãos. Eu falei, não vou conseguir mais. Acabou para mim. Onde no outro dia, eu não quis mais saber de ir para tratamento nenhum. Eu queria usar droga mesmo. Aí eu joguei tudo pro alto, irmãos. Minha família, que sempre tinha me apoiado, minha esposa, meu filho. Abandonei tudo, irmãos. Peguei um pouquinho do dinheiro que eu tinha. E só não fumei meu carro mesmo porque minha esposa falou que me deixar com ela, pediu pelo amor de Deus. E eu deixei com ela. Eu fui para São Paulo, irmãos, para poder usar droga. Eu abandonei minha mulher aqui em Brasília, tudo. E fiquei lá em São Paulo usando droga. E quando acabou o dinheiro, irmãos, eu pensei, falei, o que eu vou fazer agora? Pensei em ligar para ela. Quando eu liguei para ela, nem disse que o telefone existia mais. Minha mulher me abandonou também. Porque, irmãos, não há amor que suporta, irmão, tudo isso. Só Jesus mesmo. E aí, irmãos, eu estava abandonado ali já. Aí que eu queria fumar mesmo, irmão. Aí eu roubei. Eu comecei a roubar lá em São Paulo. Prostituição. Sabe, irmão, cheguei no fundo do poço mesmo. No fundo do poço mesmo, que eu acho que no momento que Deus viu que eu ia me matar mesmo, de uma hora ou outra, ou alguém ia vir me matar, sei lá. E
uma hora para outra, irmãos, a droga não estava me satisfazendo mais. Eu estava fumando e não estava me sentindo nada mais. Eu estava na casa da minha irmã, meu cunhado também usava droga, lá em São Paulo. E eu vi ele fumando assim, e ficava perturbado, sabe? Porque o crack, o cara quando ele fuma, ele fica meio perturbado, sabe? Grilado assim, né? E eu vi ele daquele jeito e eu não sentia nada, irmãos. E eu fumando, era a mesma coisa, eu não estava sentindo nada. Aquilo me deu uma revolta tão grande, irmãos, que eu tinha feito de tudo por causa daquela sensação, abandonar todo mundo por causa daquilo. E aquilo me abandonou. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu acho que o inimigo, o que ele mais queria, era que eu me matasse. E foi o que veio na minha cabeça para me fazer. Eu comecei a planejar como eu ia se matar, irmãos. Eu pensava, fiquei pensando uma semana, que eu não tinha coragem de cortar meu pescoço com faca nem nada. Mas beber um veneno eu tinha. E eu não tinha nem dinheiro para comprar veneno. Só que você vê como é que é o inimigo, né? Eu estava na sexta-feira acordado, porque eu não dormia mais, sabe? De tanto desgosto, tanta vontade de se matar. Eu estava olhando assim, com a cozinha na casa da minha irmã. Aí bem em cima assim do armário que ela tem lá, que ela guarda umas bagunças assim, escondidas atrás de umas latas, irmão. Tava um veneno daquele de matar rato, aquele chumbinho. Que lá tinha muito rato lá. Mas de longe eu vi ele, irmãos. Eu levantei do sofá de onde eu tinha visto ele, já fui caminhando para poder tomar. Quando eu cheguei bem próximo, assim, que eu olhei o vidro assim, estava mesmo, eu vi que era veneno. Eu levantei o braço assim, para pegar, irmãos. Eu estava sozinha, era 2 horas da manhã. Estava sozinha na casa da minha irmã. Minha irmã ela estava dormindo, mas ali dentro da casa mesmo, ela dormia, ela fechava a porta do quarto delas, eu estava sozinho ali. Quando eu levantei a mão para pegar o veneno, irmãos, aconteceu uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu senti um tapa na minha mão hora que eu levantei assim. Naquilo assim, irmãos, me deu um desespero, eu comecei a olhar para os lados, para o outro assim. Aí escutei uma voz, irmão. Uma voz forte assim, sabe? Ela falou assim, né, bem calmo mesmo assim, forte, mas calmo. Falou assim: meu filho, não faça isso. Volta para tua esposa, ela vai te aceitar de volta. Aí me deu uma paranoia na hora, né, que tem alguém aqui dentro, porque eu tinha escutado. E eu saí para um quarto, para o outro, irmão, assim, entrei no banheiro, com todos os pontos eu olhei. Só que eu não queria acreditar. Até no quarto da minha irmã, eu fui lá, abri a porta devagarinho assim, enfiei a cabeça lá dentro, olhei, acendi a luz rapidinho, se olhei e não tinha ninguém, irmão, minha irmã dormindo. Aí eu fechei a porta do quarto e fiquei pensando: mas será que foi Deus? Não acreditava, você acredita, irmão? Mesmo sem ouvir, não acreditava. Aí eu liguei para minha mãe. Minha mãe já tinha se convertido, né? Era uma igreja evangélica lá, Assembleia de Deus. Contei para minha mãe o que tinha acontecido. Só que minha mãe, uma vez ela conversou lá com meu sogro, lá meu cunhado, também conversou. Meu sogro falou que se um dia eu aparecesse aqui, de volta, ele ia chamar a polícia para mim, irmão. Ia mandar me prender. E a minha mãe falou: se você for lá, você for preso, eles te, sei lá, porque você é nervoso, alguma coisa vai acontecer, você vai acabar ficando preso lá. E eu, irmãos, eu peguei, mesmo assim insisti. Minha mãe me arrumou o dinheiro, eu cheguei aqui, contei tudinho para minha sogra. Quando eu cheguei aqui, só estava a minha sogra mesmo no apartamento. A sogra chega e levou um susto lá quando ela me viu. E ela se comoveu, né, irmão, do que tinha acontecido comigo. Que eles são uma família católica também. Aí ela ligou para o esposo dela. Deus usou ela grandemente para poder, né, quebrantar o coração do meu sogro. Meu sogro veio, conversou comigo. E me falou: o que você veio fazer aqui? Eu falei: seu Jorge, eu quero fazer tudo que for possível para o senhor poder me dar uma oportunidade só, para eu poder ter a família de volta. E eu usei com as palavras certas, irmão, que ele me deu uma chance. Só que ele falou: você vai para uma casa de recuperação então.
E essa casa de recuperação, irmãos, que eu estava, que eu fiquei, ela ficava lá no Paraná, lugar longe, irmãos. Eu pensava que eu não ia conseguir, que eu nem ia ser longe, eu nunca tinha ido para aquele lugar. A dependência química eu achava que não tinha cura. Então, quer dizer, até eu duvidava de mim mesmo. Só que, irmãos, eu tinha aquela esperança dentro de mim, porque Deus tinha falado comigo. Amém. Aí eu fui, irmãos. Cheguei lá no dia 2 de novembro. E eu fiquei naquele tempo lá. Eu não recebi nenhuma ligação, irmãos, de ninguém. Minha família inteira tinha me abandonado. Ninguém acreditava que eu ia conseguir. Eu não recebi ligação da minha esposa, não recebi da minha mãe. Eu fiquei Natal, Ano Novo. Todos internos receberam ligação, eu não. E que foi me corroendo, só que eu ainda tinha aquela esperança. Eu tenho que perseverar até o fim. Então, eu lutei. Quando foi no dia 10 de janeiro, irmãos, todo dia eu orava pedindo para Deus Ele me dá um sinal que eu ia ter uma vitória. Aí no dia 10 de janeiro, o telefone era para mim, tocou. Era minha esposa, irmão. Ela falou que ia me dar uma nova chance se eu concluísse meu tratamento. Meu tratamento lá, irmão, meu tratamento lá era de 9 meses. E eu fiquei, irmão. É uma área de recuperação evangélica, sabe? Um lugar abençoado. É muito humilde, irmão. Sabe? E ali que eu aprendi a dar valor nas coisas. Porque o banho lá era 5 minutos, água fria, comida, era bem humilde mesmo a comida, irmãos. Tinha horário de você ver televisão. Tinha as obrigações que tinha que fazer. As tarefas, né? Tinha regras, né, irmão? Mas o melhor de tudo que tinha lá era Deus, irmão. Você sentia a presença de Deus. Você sentia a presença de Deus naquele lugar. Porque aquele povo, aquelas dificuldades que eu tinha ali, eu senti, irmãos. Depois que ela me ligou, que eu ia ter uma nova chance. Que Deus ia restituir tudo que eu tinha perdido. Muitas vezes eu ia nos cultos lá, o pessoal me falava isso para mim. E eu falava, eu recebo essa palavra. E hoje eu estou aqui, irmão. Eu cumpri o tratamento. Quando o pastor, eu cheguei lá, ele falou para mim, olha, Vanessa, a margem aqui de quem consegue, né, seguir o tratamento até o final e se libertar mesmo, é de 100 salva 1. Irmãos, me deu medo, irmãos. Mas eu pensei, não, eu quero ser esse um então. E foi o que aconteceu, irmãos. Eu entrei lá, estava uma turma de 34 internos. Eu fui o único desses 34 que terminou o tratamento. Amém. Todos se perderam no caminho. Eu não falo isso para vangloriar, não, irmão. Eu falo isso para poder o nome de Deus ser exaltado, irmãos. Porque quem me deu força, quem me capacitou foi Ele. Quem me livrou lá dentro, porque lá, irmãos, você vê a inveja, você vê que o dependente químico, ele tem inveja, ele quer destruir, ele quer roubar. Acordava de noite e via gente querendo roubar minhas coisas. Pensava em perder a cabeça, mas Deus curava, irmãos. Né? Eu vi irmãos morrer lá dentro. A abstinência, o cara não aguentava, ele morria, irmão. Lá dentro. Eu acordei um dia, eu vi o irmão morto na cama. Não aguentou a abstinência. Então eu pensei, não, Deus, eu não quero isso para mim não. Aí eu saí de lá, irmãos. Graças a Deus. Estou aqui com a minha esposa. Estou bem. Deus trabalhou na minha vida lá e trabalhou na dela aqui também. Porque